Originária nas tribos indígenas do sul do Brasil, a lenda do Saci existe desde fins dos tempos coloniais. É contada em todas as regiões brasileiras e por isso a história modifica-se conforme o local. Inicialmente, o Saci era retratado como um personagem negro endiabrado, que possuía 2 pernas e um rabo. A partir da influência africana, ele perde a perna lutando capoeira e adquire o hábito de fumar um cachimbo. O gorrinho vermelho do Saci, por sua vez, advém do folclore do norte do Portugal. Gorrinho esse que lhe concede poderes mágicos. O Saci é considerado um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro. Ele se diverte fazendo brincadeiras com os animais e com as pessoas. As principais travessuras são trançar os cabelos dos animais, fazer sumir objetos e ainda assobiar para espantar os viajantes. Reza a lenda que costuma atrapalhar o trabalho das cozinheiras, trocando os recipientes de sal e açúcar ou fazendo queimar a comida. Além de suas travessuras, é importante notar que o Saci tem domínio das matas e por isso possui outra função denominada farmacopeia. Assim, o Saci é o guardião das ervas e das plantas medicinais. Ele conhece suas técnicas de manuseio e preparo, bem como de sua utilização acerca dos medicamentos feitos a partir de plantas. A partir disso, em muitas regiões, o Saci é considerado um personagem maléfico. Ele guarda e cuida das ervas sagradas presentes na mata e costuma atrapalhar e confundir as pessoas que as coletam sem pedido de autorização. A lenda garante que para capturar o Saci, a pessoa deve arremessar uma peneira dentro dos redemoinhos de vento. Dessa maneira, após capturá-lo, é necessário retirar-lhe o gorro para prendê-lo em uma garrafa. Acredita-se que o Saci nasceu do broto de bambu, permanecendo ali até os 7 anos. E após esse período, vive mais 77 anos, praticando suas travessuras entre os homens e os animais. Por fim, ao morrer, o Saci torna-se um cogumelo venenoso. Em 2005, em sua homenagem, foi instituído o Dia do Saci. A origem do livro de São Cipriano. Essa história aconteceu há mais de 1000 anos na cidade de Antioquia. Cipriano tinha 6 anos de idade quando viu uma entidade espiritual em seu quarto que ninguém conseguia ver. A partir daquele dia,
o menino passou a se interessar sobre o assunto referente ao mundo espiritual. Ciro, seu pai, era um alto sacerdote pagão e lhe incentivava sempre trazendo livros e manuscritos sobre o assunto. Aos 13 anos, Cipriano aprendeu a invocação de seres invisíveis. Certa vez, perto da meia-noite, Cipriano saiu de casa rumo à floresta. Assim como indicava em seu grimório, ele invocou uma das entidades, mas nada aconteceu. Cipriano se irritou. Isso tudo é só lenda antiga, disse ele. De repente, um ser apareceu na mata. Quem é você? Perguntou Cipriano. O ser não respondeu e Cipriano fez outra pergunta. Que poder que você tem? Diga o que deseja seu coração, falou o ser com uma voz terrível. Eu quero mais doce e delicioso mel, respondeu o garoto. Em questão de segundos, um pote de mel surgiu na frente do menino. Cipriano então pegou o pote e provou o mais doce e delicioso mel que já tinha tomado. Bebeu tudo, e quando foi pedir mais, o ser tinha sumido. E não adiantou repetir as mesmas invocações. O ser não voltou mais. Cipriano ficou ainda mais interessado por aqueles seres e desejava encontrar um modo de poder dominar aquelas criaturas. Então, passou a estudar sobre o assunto e encontrou manuscritos e pergaminhos sobre uma prática antiga e secreta, chamada de a Grande Ciência Sagrada. Prática essa que usava invocações a seres invisíveis e rituais pagãos para realizar todo tipo de obra. Cipriano aprendeu todas as práticas da magia antiga. Com 19 anos, Cipriano era temido por algumas pessoas. Logo, ele passou a ganhar um bom dinheiro com favores bons e ruins. Mas o que ele mais gostava era de manipular o coração e a mente das moças da cidade, fazendo com que elas se apaixonassem por ele. Dessa forma, ele possuía as mais belas e lindas mulheres que quisesse. Mas Cipriano não estava satisfeito e queria mais poder. Decidiu que era hora de partir em uma viagem em busca de maiores conhecimentos da magia e do ocultismo. Levou consigo apenas papel para escrever tudo o que aprendesse. Começava ali o projeto daquele que é considerado o livro mais macabro de todos, o livro de São Cipriano. Usando poderes ocultos, Cipriano conseguia falar e entender qualquer idioma. Viajou até o Egito, onde teve o conhecimento dos antigos rituais macabros da morte. Em sua viagem por outros países da África, ele aprendeu com os grandes feiticeiros o contato e a manipulação de seres demoníacos. Aprendeu práticas que até hoje não podem nem mesmo serem citadas. E assim, em cada país ia aprendendo os maiores segredos do uso das forças das trevas. Em todos os lugares que passava, anotava em seu livro tudo o que aprendia. Os anos iam passando e Cipriano aumentando cada vez mais seu conhecimento nas forças das trevas. Conheceu reis e homens poderosos, e era sempre requisitado por eles para realizar os mais inacreditáveis feitos. Era chamado de o Grande Bruxo, de Rei dos Magos, entre outros títulos. Percebeu que o poder das riquezas não era nada comparado com as forças ocultas das trevas. Seu desejo era ser o mago mais poderoso de toda a terra. Mas por sua passagem pelas antigas terras babilônicas, um fato iria mudar sua vida. Cipriano passava por uma encruzilhada entre enormes montanhas no meio de um deserto. E quando a noite chegou, ele teve vontade de se abrigar em uma caverna. Acendeu uma fogueira e ficou revisando o seu grimório. Tolo, você ainda é uma criança no conhecimento da magia. Você não sabe nada, falou uma voz atrás dele.
Quem ousa zombar de mim? Perguntou ele. Da escuridão surgiu aquela velha escorada numa bengala. Quem é você? Perguntou Cipriano. Eu trouxe você aqui, disse a velha. Cipriano sorriu e falou: Você com certeza não sabe quem eu sou. Não, seu tolo. Você é quem não sabe quem eu sou. Eu sou a Moura Torta, disse a velha. Cipriano, ao ouvir aquele nome, estremeceu. Isso é impossível. A bruxa das encruzilhadas está morta há séculos, disse ele. Cipriano conhecia a história da Moura Torta, a bruxa das encruzilhadas, que atualmente é conhecida pelo nome de Bruxa de Évora, a bruxa mais poderosa do mundo. Era a bruxa mais poderosa do mundo. Bruxa essa que descobriu o segredo do verdadeiro uso da magia. Cipriano tinha lido centenas de livros e manuscritos que falavam sobre ela. Ela tinha conhecimento de práticas que até então nenhum bruxo tinha conseguido. Ela tinha sido a única pessoa a conseguir trazer os mortos de volta e manipular e controlar pessoas como simples marionetes. Fora os mais cobiçados de todos os feitiços: a capacidade de ler a mente dos outros e de matar pessoas. A velha levou Cipriano até o fundo da caverna, onde ele viu centenas de livros, fora materiais em garrafas e potes de vidro. Cipriano percebeu que ele havia sido controlado para chegar até ali. Me ensine o segredo do verdadeiro uso da magia, pediu Cipriano. Foi para isso mesmo que eu trouxe você aqui. O segredo é mais simples do que você imagina. Você já conhece os demônios. Eles são os seres que nos auxiliam no comando da magia simples. Mas aquele que vou lhe apresentar hoje é o rei de todos eles. É ele quem domina esse mundo. Ele age em cada mal que existe nas pessoas. Graças a ele, eu vivi por 1800 anos. Mas agora tenho que ir para junto dele. Por isso, todo o meu conhecimento da verdadeira magia passarei a você. Entregue sua alma ao rebelde Lúcifer, rei dos demônios, e verdadeiramente serás o maior mago do mundo. Cipriano aceitou, e o próprio Lúcifer lhe apareceu naquele momento para selar o pacto. Um buraco se abriu no chão, revelando um abismo de fogo, e lá dentro a bruxa de Évora caiu. A partir daquele dia, Cipriano passou a ter um contato com o próprio diabo, assim como a bruxa de Évora possuía antes. Voltou às terras dominadas pelo Império Romano e ali fez sua morada. E então se tornou o maior bruxo do mundo, causando inveja em outros feiticeiros, como seu rival chamado Atanásio. Este tentava de todos os modos descobrir como Cipriano tinha se tornado tão poderoso. O segredo de Cipriano era sua união com Satanás. Ele falava com o diabo a qualquer hora que quisesse e costumava lhe consultar antes de tomar qualquer decisão. Certo dia, um homem poderoso chamado Aglede chegou em sua porta. Ouvi dizer que és o maior mestre em magia. Quero saber se seus poderes são capazes de fazer uma jovem se apaixonar por mim. Pago o que achar suficiente, disse o rapaz. Sentindo seu orgulho ferido e disposto a humilhar aquele homem, Cipriano disse que não queria dinheiro. Faria aquilo apenas para provar o quanto era poderoso. Ele perguntou o nome da moça, e o rapaz lhe disse que se chamava Justina. Depois de estalar os dedos, Cipriano garantiu ao homem que assim que ela o visse, cairia de amores por ele. Alguns dias depois, Aglede voltou e disse que nada havia mudado na moça, que não o queria nem mesmo por perto. O diabo indicava a Cipriano tudo o que ele devia fazer.
Sacrifícios de animais e até de pessoas foram realizados. Mas a moça continuava sem querer o rapaz. Cipriano decidiu ir até ela e lhe ergueu as mãos, enviando o feitiço mais poderoso que continha em seu livro. Sempre que consultava o diabo, ele pedia para que Cipriano fizesse alguma coisa diferente e nunca dava certo. Então, o bruxo teve uma ideia e se fez ficar invisível. E passou o dia a observar aquela misteriosa mulher. Quando a noite já estava chegando, nada Cipriano tinha descoberto sobre aquele mistério. O dia já estava acabando e nada de Cipriano descobrir aquele mistério. A moça se preparava para dormir, quando antes de se deitar, ela se ajoelhou. Cipriano achou estranho aquilo, pois ali não havia nenhuma estátua de pessoa ou divindade para ser cultuada. A quem esta mulher presta reverência e faz suas preces? Que divindade é esta que não possui imagem? Se perguntava ele. Foi quando viu uma luz descer do teto da casa em direção à jovem. E do lado dela, viu surgir um homem com vestes brancas. Justina parecia não ver aquele homem, mas nas orações da moça, Cipriano ouviu um nome conhecido: Jesus. O que é isso? O que é isso? Perguntou ele assustado. Aquela presença incomodava Cipriano, que saiu correndo dali. Aquela mulher era uma seguidora do cristianismo, a religião proibida. Cipriano tinha conhecimento sobre todas as religiões do mundo. Pegou um pergaminho velho que falava sobre aquele Jesus e começou a ler. De repente, o diabo apareceu ao seu lado. O que faz, Cipriano? Perguntou Satanás. Quem é esse tal de Jesus, o Cristo, cujos meus poderes são ineficazes contra ele? Ele é o Deus criador de todas as coisas, aquele contra o qual eu me rebelei, pois eu era igual a ele, disse Satanás. Não, você não é igual a ele, pois seus poderes não causaram nenhum efeito em Justina, que serve a ele, gritou Cipriano. Você não sabe do que fala, falou Satanás. Achei que você fosse o mais poderoso, mas não é. Quero passar para o lado do Deus de Justina, falou Cipriano. Você não pode fazer isso. Sua alma me pertence e já está condenada ao inferno, disse o diabo, saltando sobre Cipriano. Neste momento, Cipriano gritou: Deus de Justina, se és o verdadeiro Deus, me ajude! O silêncio se fez. Ao abrir os olhos, Cipriano viu que Satanás havia sumido. A partir daquele dia, Cipriano passou a estudar os manuscritos e pergaminhos que relatavam a vida antes e depois de Jesus. Juntou-se a Justina, que o ensinava sobre muitas coisas a respeito daquele Deus, e cada vez mais que o via e estudava sobre Jesus, mais Cipriano sentia vontade de agradar aquele Deus. Assim, ele se converteu ao cristianismo. Queimou todos os seus livros de magia e ocultismo. Mas o principal deles, que continha as anotações de suas viagens, havia sumido. Cipriano ia às reuniões escondidas que aconteciam em túneis, onde os cristãos faziam seu culto ao seu único Deus. Caso os romanos pegassem algum cristão, ele seria morto, pois em todo o Império Romano o cristianismo era uma prática proibida. Mas Satanás ainda não havia se esquecido de Cipriano e armou para ele uma vingança. E numa das reuniões dos cristãos, em um túnel em que Cipriano e Justina estavam, Satanás revelou a um dos soldados romanos a localização. Cipriano e Justina despistaram os outros cristãos, que conseguiram fugir pelos túneis. Porém, os dois foram presos e condenados à morte. Colocaram um enorme caldeirão cheio de óleo fervente num fogo aquecido 10 vezes. Os dois seriam jogados ali dentro daquele caldeirão ardente. Digam que o cristianismo é mentira e vocês escaparão, disse o carrasco. Não posso.
Minha fé não me permite mentir, disse Cipriano, junto com Justina. Disse Cipriano ao lado de Justina. Quando foram abaixados por uma corda no caldeirão, desceram clamando a Deus e sorrindo como se estivessem alegres. E para o espanto de todos, nada lhes aconteceu. O rival de Cipriano, o feiticeiro Atanásio, disse que aquilo era uma obra de magia muito antiga e poderosa, e que ele também sabia fazer. E para provar que ele conseguia fazer aquilo, pulou no caldeirão fervente, morrendo na hora. E então Cipriano e Justina foram mandados para Nicomédia para terem suas cabeças cortadas. E diante da mesma pergunta, se eles preferiam negar a Jesus ou morrer, eles escolheram a morte. Em 304 d.C., Justina e Cipriano foram degolados enquanto sorriam com a alegria que espantou os romanos. Assim, o ex-bruxo Cipriano se tornaria santo. Quanto ao livro de São Cipriano, ninguém sabe ao certo como ele sumiu. Provavelmente, o diabo o levou até um escriba que foi responsável por divulgar aquele macabro grimório. O livro é encontrado em vários lugares do mundo, tendo várias versões traduzidas. Muitas cópias foram adulteradas. Outras são escritas com novos feitiços usando apenas o mesmo nome de São Cipriano. Há ainda aqueles que têm apenas o mesmo título. Mas dizem que o verdadeiro livro de Cipriano ainda está por aí de posse de bruxos e feiticeiros, esquecido em algum estante ou escondido num lugar secreto, esperando alguém a quem possa manipular e lhe ceifar a vida no final. Entre o século XVIII e no início do século XIX, havia uma garotinha de nariz arrebitado, que as pessoas chamavam de Narizinho. Uma das coisas que ela mais gostava de sua rotina eram as histórias encantadoras que sua avó contava todas as tardes, onde havia seres mitológicos e com aventuras encantadoras. A Narizinho, que morava com sua avó, não tinha nenhum amigo. E com isso, sua avó pediu para sua escrava para fazer uma boneca. Logo após que cumpriu o pedido, foi colocado o nome da boneca de Emília, e que as duas brincavam muito. E que além da boneca, a avó entregou para ela um diário para assim anotar as aventuras que iriam viver com a boneca. Se passa algum tempo e é chegado na fazenda o primo da Narizinho para passar as férias com sua avó. Ela não gostava do garoto, porque ele era mau com ela. Tudo que ele mais gostava de fazer era assustar sua prima, imitando um monstro e dizendo para ela: "A Cookie está morando embaixo da sua cama. E ela só está esperando o momento certo para quando você estiver dormindo e menos esperando para te comer." As coisas que seu primo fazia amedrontavam a pobre garota, e que ela anotava tudo em seu diário, aonde havia as aventuras que ela vivia com sua boneca Emília, inspirada nas histórias que sua avó contava, e o pesadelo que seu primo transformava sua avó. Um fato curioso é que a Narizinho e a Emília tinham uma ligação,
uma ligação tão forte que chamou a atenção de quem não deviam. Os demônios que viviam ao redor do sítio, que devido à ligação que ela tinha com a garota, eles possuíram a boneca, que era o objeto que a Narizinho mais amava e levava a todo canto contigo. Nesse momento que algo que nunca esperava acontecer começava a surgir. Todos os pesadelos começou a se tornar realidade. E todas as noites eles tinham pelo menos, no mínimo, um por noite. Era o que fazia os demônios que habitavam dentro da boneca ficar mais forte, pois se alimentavam dos gritos e desesperos que eles tinham durante a noite. Com o tempo, eles ficaram mais fortes, mais, cada vez mais forte, até que chegou o ponto que eles não dormiam mais, de tanto medo que eles sentiam. A Narizinho começou a observar que a sua boneca Emília andava e falava pelos cantos. Dias se passavam e podiam se observar que o olhar da boneca doce e amada se tornou frio e com um olhar de psicose. Na boca da boneca se avistava visivelmente o surgimento de dentes pontiagudos, que no qual os dois se sentiam medo da fisionomia que havia transformado naquela aparência horrenda. Mais tarde a boneca começou a falar com os... E que foi nesse momento que as coisas começaram a piorar para eles. O medo tomava tanta força neles que eles não sabiam mais o que era sonho ou o que era realidade. Até que chega uma certa noite que a Emília se vira para os dois e diz: amanhã você vai morrer. Foi então que chega o dia da profecia da boneca, no qual a Narizinho e seu primo foram encontrados mortos, afogados sobre o riacho que ficava próximo do sítio, sendo devorado toda a carne de sua face pelos peixes. E a boneca Emília continha uma expressão de sorriso em seu rosto, que estava na beira daquele riacho. Passa-se alguns anos do ocorrido e o Monteiro Lobato acaba encontrando o diário da Narizinho, e que acaba utilizando como inspiração as histórias que a Narizinho havia escrito para a sua famosa obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Tchau.